História da Igreja hoje eu irei falar sobre o milagre eucarístico de Lanciano. Há mais de 12 séculos, este foi o primeiro milagre eucarístico da Igreja Católica. E lá, por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, vivia no mosteiro de São Legosiano os monges de São Basílio. E entre eles tinha um monge que ele se destacava mais pela sua cultura mundana, ou seja, se destacava mais pelos atrativos do mundo, do que mesmo pelo conhecimento de Deus. E esse mesmo monge, todos os dias ele era perseguido por uma dúvida. Ele tinha dúvida se a hóstia consagrada era verdadeiramente o corpo de Cristo, e se o vinho era verdadeiramente o sangue de Cristo. Então essa dúvida perturbava ele todos os dias. Mas Deus nunca abandonou ele. A graça divina sempre esteve ao lado dele. É tanto que ele rezava todos os dias, ele rezava continuamente, pedindo para que essa dúvida, para que esse espinho saísse do seu coração, porque para ele não era fácil. Então, numa certa manhã, ele, ao celebrar a missa, como sempre, ele continuava atormentado por aquela dúvida, e depois dele proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. E ele ficou muito confuso diante de todo aquele milagre. E é tanto que ele sentiu até um certo temor. E ele passou um longo tempo, um bom tempo, em êxtase, em estado de êxtase. E era algo realmente sobrenatural. E ele ficou transbordando de alegria. E o seu rosto estava coberto de lágrimas. E ele voltou-se para aquelas pessoas, para os fiéis que estavam ali, e disse essas seguintes palavras: ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus, que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. E os fiéis que estavam ali, também, eles começaram a chorar. E começaram a pedir misericórdia, misericórdia a Deus, diante de todo aquele milagre. E essa notícia logo foi se espalhando por toda aquela pequena cidade. E as pessoas que tinham mais condição ali daquele lugarejo, eles mandaram construir. As relíquias foram agasalhadas num tabernáculo de marfim, que eles mandaram construir. E desde 1713 até hoje, a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue num cálice de cristal. E a partir de 1574, a ciência moderna através da ciência moderna, veio as provas de laboratório. E é tanto que em 1970, os frades menores conventuais, eles tinham toda uma autorização e foram permitidos a confiar a análise científica das relíquias a 2 grandes médicos que eram verdadeiramente de confiança. E depois de alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os pesquisadores eles publicaram uma notícia sobre um relatório sobre aquilo tudo, e o resultado foi o seguinte: a carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e exposto à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanecem um fenômeno extraordinário. Ou seja, a hóstia consagrada não é simplesmente uma simbologia, mas é a verdadeira carne, e o vinho é o verdadeiro sangue. E nós não podemos duvidar disso. Nós que somos católicos, temos de crer com todo o nosso ser. E existem milagres que comprovam isso. E mais do que nunca, olha só como aqui diz: a conservação da carne e do sangue deixados em estado natural por 12 séculos
e exposto à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanecem um fenômeno extraordinário. Os próprios médicos dizendo isso. Um fenômeno extraordinário, que ultrapassa o tempo, a noção do tempo, tudo. Até porque aquilo que vem de Deus, muitas das vezes não será compreensível à nossa mente. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.